Fala aí pessoal, beleza? Black Friday chegando e esse é o último vídeo antes da Black Friday sobre smartphones para você comprar na Black Friday. E esse vídeo é para trazer os 10 melhores smartphones para você comprar esse ano na Black Friday. Agora chega de falar Black Friday e deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você não esteja ainda no grupo de ofertas, você está perdendo a oportunidade. Já está aparecendo muita promoção e antes mesmo no dia 27. Então se você está querendo comprar o seu smartphone, entra aqui embaixo na descrição, vai ter o link para o WhatsApp e para o Telegram. Lá você pode escolher qual dos dois você quer entrar e fazer parte dessa comunidade que paga muito pouco pelos smartphones e você vai ser muito bem-vindo, tá? E me segue no Instagram para a gente chegar logo a 10 mil seguidores e eu poder ter aquele arrasta para cima. Então, dá aquela ajuda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e roda a vinheta. Vamos começar então para mim te explicar uma coisa. Todos os valores que eu vou passar aqui de smartphones, eu fiz a cotação no dia 4/11. Antes de começarem aquelas aumentação de preço, aumentação nem sei se existe, não sei se existe, mas aquele aumento de preço que as lojas fazem para depois dar o desconto na hora da Black Friday. Então, fique esperto para você não pagar caro, entra no grupo de ofertas e vamos começar pelo primeiro smartphone, que eu quase já ia falar o nome dele. O nome dele é o Galaxy A21s. Ele tem um processador Exynos 850, tem uma bateria de 5.000 mAh, tem uma telinha legal, é HD, não é AMOLED, mas ainda assim é bacana. Tem câmeras legais para a faixa de preço e, na minha opinião, é o primeiro smartphone dessa lista. Claro que vai melhorando o custo-benefício até o final, porque são 10 smartphones e não dá para mim falar muito sobre todos, senão o vídeo vai dar 20 minutos e você não vai assistir. Mas o primeiro da lista é o A21s, que é o smartphone mais básico da Samsung, mas que consegue suprir a necessidade de uso de qualquer usuário básico a intermediário para o uso no dia a dia. E o valor que eu encontrei ele foi de R$ 1.179 na loja Magazine Luiza. Então, o preço normal dele, R$ 1.179. Se tiver mais caro que isso, não pague, tá fora de preço de Black Fraud ou coisa do tipo. E fique esperto para não pagar mais caro do que o normal, beleza? Agora vamos passar para o próximo smartphone. Agora nós vamos falar sobre o Redmi 9. Não é 9A, não é 9C, mas sim o Redmi 9. Eu tenho ele aqui, só um minutinho. E aqui está o Redmi 9, que eu tanto falo, que na minha opinião é o melhor custo-benefício na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200 da Xiaomi hoje. Ele é um aparelho muito bom em todos os aspectos pela faixa de preço, principalmente desempenho, que eu não canso de falar, tá? Ele tem um processador muito bom para a categoria não porque ele está acima dela, mas custando menos. Mas ele tem um processador muito forte, tem câmeras legais, bateria bem grande de 5.000 mAh, telinha ok, não dá para exigir tanto nessa faixa de preço. E na minha opinião é um aparelho muito custo-benefício, que se você precisa de um smartphone para que seja pau para toda a obra, Redmi 9 é esse aparelho custando muito pouco. O preço dele que eu encontrei, deixa eu colocar ele aqui do lado, foi de R$ 1.150 na versão de 64 GB e 4 GB de memória RAM, que é essa que eu tenho aqui. Ele tem uma versão de 3 GB com 32 GB de armazenamento, que é um pouquinho mais básica, mas uma dica muito boa aqui para você. Se você estiver olhando o Redmi 9 ou está querendo comprar o Redmi 9A ou 9C, se o Redmi 9 de 32 GB, que é o mais básico, estiver na mesma faixa de preço, não pega o 9A e nem o 9C. Já passa para o Redmi 9, que mesmo com 3 GB de RAM e 32, ele é muito melhor e está muito na mesma faixa de preço, galera. Esses dias saiu lá no grupo de ofertas o Redmi 9 por R$ 980, se eu não me engano, na versão de 3 GB e 32. Então é menos de R$ 1.000 por um aparelho muito bom, beleza? Então, se liga aí, entra no grupo de ofertas para não perder essas oportunidades. O próximo smartphone da minha lista aqui, que eu recomendo, é o Redmi Note 9, versão de 4 GB e 128 GB de armazenamento. Se for para comprar de 3 GB e 64, não compra, porque os 3 GB de RAM com a MIUI 12, a Xiaomi não otimizou o suficiente e está com muitos bugzinhos de otimização em performance. Você está usando o aparelho e ele está enroscando, tem hora que não funciona direito. Na minha opinião, não vale a pena. Se for para comprar o Redmi Note 9, não é 9S, você pega pelo menos a de 4 GB e 128 para você não ter dor de cabeça, tá? Eu encontrei ele por R$ 1.510 na Amazon, já está aparecendo ele com valores um pouquinho mais baixos, 1.480, 1.450,
Então, fique esperto para você pagar barato nos seus smartphones, que na minha opinião o Redmi Note 9 ele é um ótimo aparelho, mas a Xiaomi ela errou um pouco na questão de otimização. Mas a gente tem a esperança que ela possa resolver com atualizações. Não é que o aparelho é ruim, o sistema não está bem desenvolvido para ele, mas futuramente a Xiaomi deve resolver esse problema, porque é um dos smartphones mais vendidos dela. Então, se você está querendo mesmo o Redmi Note 9, pode comprar, que você não vai ter muito problema assim também com a versão de 4 e 128. Se for da de 3 e 64, esquece, tá? Parte para o 9S ou pega o Redmi 9 de 64GB, que é uma melhor opção. O próximo da lista é o Galaxy A71. Eu encontrei ele por R$ 1.743 na Fast Shop. Vou deixar link de todos eles aqui embaixo, tá? Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas se você quiser comprar vai ter link de todos aqui embaixo. Então, depois desse vídeo, você dá uma olhadinha, vê o preço aqui comigo para você ver se tá dentro do que você espera e dá uma conferida aqui embaixo se tá mais barato, tá? E entra no grupo também, no Telegram você pode pesquisar o aparelho lá e ver quanto que tava o valor dele anteriormente lá no Telegram, tá? Aqui o Galaxy A71, ele tava por 1.700 e pouquinho na Fast Shop. Na minha opinião, é um dos aparelhos que mais tem um custo-benefício bom da Samsung atualmente, porque ele tem processador bom, câmeras muito boas, tela muito bacana, carregador fast charge, tem bateria boa, tem acabamento bonito. Na minha opinião, é um aparelho que assim, é tipo um intermediário premium da Samsung. Tipo não, né? É um intermediário premium da Samsung e que na minha opinião é um dos melhores custo-benefícios antes do S10 Lite da Samsung. Na minha opinião, é um ótimo aparelho se você está querendo um aparelho que traga embarcado tudo de melhor assim nessa faixa de preço, em câmera, bateria, desempenho e otimizações. O próximo aparelho da lista é o Redmi Note 9S, tá? É o S, o Redmi Note 9S, aquele mais, digamos, bonitinho da família ali, antes de a gente chegar no Pro, que é muito caro e, na minha opinião, não vale você pagar mais pela diferença. O Redmi Note 9S eu achei ele de 64GB por R$ 1.590. Essa versão de 64, ela traz 4GB de RAM. E a versão de 128GB, R$ 1.750. E essa versão de 128, ela traz 6GB de RAM. Tem uma diferença entre os dois, mas se você está querendo um aparelho que vai durar anos na sua mão, eu recomendo você pegar a de 128, que vem com 6GB de RAM. Porque vai durar mais o aparelho na sua mão, vai demorar mais para começar a travar e, para mim, é um aparelho muito bom. Eu usava ele antes do meu iPhone 11 e ainda sinto falta de algumas coisas nele, tá? O iPhone 11 não é perfeito, o iPhone não é perfeito. Quem fala que o iPhone é perfeito é louco da cabeça. Mas o Redmi Note 9S é um dos melhores custos-benefícios atuais da Xiaomi, até mesmo do que o Redmi Note 9, tá? Principalmente pela questão de otimização, que a Xiaomi mandou muito bem no Redmi Note 9S, ele já atualizou para MIUI 12 e não está tendo os problemas que tem no Redmi Note 9. O próximo aparelho da lista é o Galaxy M31. Esse aparelho aqui é um show à parte em bateria, ele não traz um desempenho muito grande, mas ele traz o suficiente para você fazer tudo no seu dia a dia e até mesmo jogar alguns joguinhos bacanas. Tem uma câmera muito bacana, tela Super AMOLED, sensor de digitais na parte de trás, não é na tela, mas isso é para cortar custos, tá? Não dá para a Samsung colocar o menor preço que consegue nele e não ganhar nada em cima, né? Então o preço que eu achei ele foi de R$ 1.709 na loja do Submarino. Todos esses valores foram cotados dia 4/11, só para ressaltar aqui. O link vai estar aqui embaixo para você conferir se aumentou ou se abaixou ou estão tentando te dar um calote, beleza? Mas o M31 é um aparelho muito bom, eu já não estou mais com ele aqui, eu vendi ele para pegar o M21S, que é um pouquinho inferior em memória e armazenamento e tem uma câmera a menos, mas está saindo o vídeo dele aqui no canal, caso você se interesse por ele. Mas ainda, na minha opinião, não vale tanto a pena pelo preço que ele está sendo vendido. Então, o M31 hoje é um aparelho que vale mais a pena no custo-benefício para você comprar na Black Friday. O próximo aparelho da lista é o Motorola Moto G9 Plus. Ele não está no melhor preço possível ainda, mas se a gente pensar no lançamento dele, que foi R$ 2.500, eu já encontrei ele por R$ 2.070 no Submarino. Já apareceu por menos lá no grupo de ofertas, por 1.900 e pouquinho. E, na minha opinião, é um ótimo aparelho e, assim, é um aparelho muito bacana. Eu tô com ele aqui, tô fazendo o vídeo dele ainda. E, olha, é um aparelho que tem câmeras muito boas. Tem um design grande, bonito. Se você quiser usar para ver filme, usar no multimídia, YouTube ou coisa do tipo, é um aparelho muito legal. E, olha, a Motorola acertou em cheio nele se não fosse no preço de lançamento, né? Mas a gente sabe, lançamento sempre sai lá em cima e depois dá aquela caída bem legal. E o preço do Moto G9 Plus hoje
tá um preço até agradável, mas na Black Friday, se diminuir mais, é um preço muito bacana. O próximo aparelho da lista também é o Motorola, e é o Moto One Fusion Plus, que eu já falei em outros vídeos, falei no vídeo da Motorola, que é o melhor custo-benefício da Motorola atualmente, tá? Ele traz Snapdragon 730G, traz, acho que é 730, se eu não me engano. Não lembrei no outro vídeo também, e nesse vídeo também não tô lembrando, mas é o 730. Tem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, câmeras bem competentes, um design um pouquinho peculiar para quem gosta, prato cheio, mas é coisa pessoal, design, tá? Você coloca uma capinha, some tudo e já era, mas é um aparelho que assim, ele traz praticamente todo o conjunto que o G9 Plus tem por um preço um pouco menor e um design diferente, que na minha opinião é um custo-benefício que vale mais a pena atualmente, se você quer um smartphone da Motorola e que faz mais sentido você comprar ele hoje. É igual acontece com todos os smartphones, né? Lança alto, vai abaixando, baixando, baixando, e aí vem outro, lança alto, vem baixando para substituir ele. E é assim que acontece desde sempre, tá? Motorola One Fusion Plus é o melhor smartphone da Motorola hoje em relação custo-benefício que você pode comprar na Black Friday. O próximo e penúltimo smartphone da lista é o Poco X3. Calma lá que eu vou explicar por que ele está na lista, tá? Mas tem as duas versões. Nós temos uma versão de 64 GB com 6 GB de RAM. Eu encontrei ele por R$ 2.049, mas já apareceu no grupo de ofertas por R$ 1.980. E a versão de 128 GB por R$ 2.400. Na minha opinião, não vale a pena você comprar ela, porque tá muita diferença de valor, R$ 400 de diferença. E olha, é um aparelho que dá um show à parte, tá? Tem câmeras muito boas, a câmera frontal dele é muito boa. Tem uma tela de 120 Hz, que não é AMOLED, mas é uma tela que para quem quer um smartphone que tem uma tela mais suave, quer jogar, porque assim, o 120 Hz não é só para você jogar, tá? Muitas pessoas falam, ah, não vou comprar de 120 Hz porque não jogo. Não é assim. O 120 Hz ele te dá mais agilidade para tudo. Na hora que você vai mexer no celular, você sente que o celular é mais ágil, você sente que o celular é mais rápido, você sente que tudo que você vai fazer, ele responde mais rápido aos comandos. Não é somente para jogo, tá? Muitas pessoas falam, ah, 120 Hz é só para quem joga. Não, não é assim, tá? Se você está procurando um aparelho que tem muita bateria, tem um processador muito bom, que é o Snapdragon 732G, quase que eu engasguei, 6 GB de RAM, tem bateria grandona, que eu já falei, se eu não me engano, o Poco X3 é um aparelho muito bom. Fora o design dele, que é lindo, né? Eu tenho ele aqui e olha, é um design muito bacana. É diferente, mas é um design que, na minha opinião, me agradou bastante. E muitas pessoas provavelmente vão me falar, Luan, mas não vale comprar ele aqui no Brasil. Depende. Se a gente for ver que lá na China, com taxa, se você pagar tudo, o de 64 GB sai em torno de R$ 1.600. Aqui no Brasil, R$ 1.980 pelo preço que saiu no grupo. Na minha opinião, vale a pena você comprar aqui no Brasil se você tem pressa, se você tem medo de importar e se você tá com medo que vai demorar para o final do ano chegar, porque vai vir um monte de compra da China e o correio não tem uma eficiência muito boa, né? A gente já conhece a história, normalmente começa a atrasar muitas encomendas nessa época do ano. Então, se você tá a fim de comprar o Poco X3, que é um aparelho muito custo-benefício, ele vale a pena mesmo pelo valor de R$ 1.980 aqui no Brasil. O próximo e último smartphone da lista é um Samsung. E eu vou deixar vocês pensarem aí para saber qual é. É o Galaxy S10 Lite. Sim, S10 Lite, tela verde, todo mundo falando, mas é um aparelho muito bom. Não dá para condenar o aparelho por um problema de lote, tá? Que é o que aconteceu no S10 Lite. Muitas pessoas falam, ah, você não fala da tela verde, não sei o que, não sei o que lá. O Gerson já fez um vídeo sobre isso, eu não vou fazer outro, porque aí fica enjoativo e parece que a gente está difamando a marca, mas não. Marcas têm problemas, a Samsung também tem, a Umidigi, a Xiaomi tem com vários aparelhos e só depende de quantas pessoas vão divulgar esse problema. Sempre que um aparelho dá problema aqui comigo, eu trago um vídeo para explicar, para ser o mais sincero possível com todos. O meu S10 Lite não deu problema de tela verde, ele já não está mais comigo, está com outra pessoa, mas a pessoa ainda não teve problemas com a tela verde também. Então assim, na minha opinião, é um aparelho que é sensacional pelo valor. Deixa eu só ver o valor que eu achei ele aqui na internet. Foi de R$ 2.499 na Americanas. Tá caro, não compra nesse preço. Eu paguei nele 1.890, se eu não me engano. Eu peguei lá no Pelando até a promoção, tá? É um aplicativo, talvez você tenha. Mas a promoção saiu lá no grupo de ofertas também. E na minha opinião, é um aparelho que, olha, sem sombra de dúvidas, é o melhor nessa faixa de preço.
bate até mesmo o Poco X3 que eu falei anteriormente. É um aparelho que, olha, tem Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, tem bateria, digamos que relativamente boa, 4.500 mAh, tem carregamento turbo, tem tela Super AMOLED muito boa, tem um mosquitinho voando aqui, e o Galaxy S10 Lite, ele tem algumas coisas a menos que outros smartphones da Samsung da linha S tem, tá? Não tem proteção contra água, não tem o DeX, não tem algumas outras features também, mas pelo preço, olha, é muito difícil você achar um aparelho igual a ele, que traga tudo que ele traz. Então, o S10 Lite, na minha opinião, é o melhor smartphone para você comprar na Black Friday, se você tem disposição de dinheiro para pagar o que ele te oferece. Porque assim, é um aparelho que vai durar pelo menos 4 anos tranquilamente, se você não derrubar, não quebrar, não molhar. Mas é um aparelho que, ó, sem sombra de dúvidas, é muito bom pelo preço que ele é vendido, tá? Então o vídeo de hoje é esse, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Me segue no Instagram que está passando aqui do lado para você ficar antenado em todas as novidades que vão sair aqui no canal antes de todo mundo, beleza? Se quiser comprar qualquer um desses aparelhos que eu falei aqui no vídeo, vou deixar o link na descrição para você estar comprando ou até mesmo para você conferir o valor dele e comparar com o que eu falei aqui no vídeo, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.